Vamos lá. Então, vamos ajustando o nosso curso, né? Para ver o funcionamento das questões, né? Então, a primeira coisa, a partir da próxima atividade, a partir da próxima atividade, vai ser possível colocar todas as informações no próprio Teams. Caso aconteça de algum evento de não ser possível, aí vocês compartilhem no Google Drive, tá? Mas a partir desse momento, é, todas as atividades serão possíveis, eu espero, de serem colocadas no Teams. Caso não seja, aí a gente compartilha a partir do Google Drive, né? Eu queria mostrar uma coisa para vocês. Tá todo mundo vendo a tela compartilhada? Sim. Sim. Então, eu vou fazer aqui para vocês um pequeno tutorial de como vocês devem proceder com relação às atividades, né? Se alguém perguntar assim, não, isso é válido para a atividade que já foi feita? Não. Fiquem tranquilos que tudo será cobrado depois de uma explicação. Então, está sendo gravado, né? O mesmo funciona também se você fizer esse sistema via o Google Docs, tá? Então, a primeira coisa fundamental é vir aqui no Times, né? E o padrão é Times 12, tá? Esse é o padrão. Então, toda vez você começa construindo uma capa. Nesse caso, o que é fundamental aqui, o seu nome, nome do professor, e aqui, data do trabalho. Que vai ser praticamente, eu vou reduzir o tamanho, porque está 140%, tá? Isso fica mais ou menos na metade da página, né? E no final aqui, vocês vão ver a data. Belo Horizonte. de dezembro de 2020. Ok? Essa é a capa tradicional. Aqui, depois que você já fez a capa tradicional, você vai formatar o seu texto. Para formatar o seu texto, é fundamental que você faça isso. Vou explicar como. Você vem. Aqui pode ser revisão, pode ser outras possibilidades, tá? Que vai ser apresentado aqui em termos de referência. O fundamental aqui é que quando você for formatar, né, a primeira coisa que a gente usa como padrão é Times New Roman 12. Tá. Você vem aqui e como está sendo gravado, eu espero que depois vocês observem. Aqui tem que ser justificado, tá? Aqui, primeira linha, o padrão da ABNT 1,25. Aqui,
1,5, 0, 0. Espaçamento antes e depois. Essa é a formatação de qualquer texto. Então, se eu vier na formatação de qualquer texto, eu quero que vocês percebam que quando você der Enter, ele já fica na linha exata da formatação. Tá aqui. Ok? E aqui o espaçamento também fica correto. Observe que um erro muito comum é que o texto não esteja justificado. Estar justificado é que essa parte aqui, da direita para o observador, ele não fica alinhado. É esse item aqui, ó, justificar. Tá? Quando vocês forem fazer uma citação, peguei aqui, tá? Dei Ctrl+C e Ctrl+V só para vocês observarem. Você seleciona o texto, vai em parágrafo. Beleza? Tira a primeira linha. Esquerda, 4. E aqui pode ser simples, tá? Ao invés de 1,5. E aqui, 11 ao invés de 12. Significa, então, que quando você fizer uma citação, você não precisa colocar aspas. Quando acontece esse evento? Acontece quando for maior que 3 linhas. Quando a citação ultrapassar mais de 3 linhas, ela tem que ser recuada dessa forma. Só pela visualização do texto é possível aqui saber que se trata de uma citação. Então, se tratando de uma citação, se torna desnecessário, né, que você coloque aspas aqui. Existem 2 tipos de citações, tá? O primeiro tipo de citação é o que a gente chama de nota de rodapé. Como você faz? Coloca onde você quer, vai inserir, ok? Inserir aqui. Aqui, tanto o rodapé aqui como uma possibilidade, tá? Então, você adiciona uma nota de rodapé. Ou você pode também fazer o seguinte: você pode usar um tipo de citação que corresponde, então, a autor, o sobrenome do autor, Berman, por exemplo. Qual foi o ano da publicação? 1989, exemplo. E a página, em minúsculo, 25. Estou supondo. Tá? Se for, então todas as referências ficarão dessa forma. Caso contrário, né, elas vão aparecer assim, ó. Olha aqui, nota de rodapé foi em referências, nota de rodapé, ela vem para cá. Berman, Marshall, tudo que é sólido desmancha no ar. E aí você coloca a referência completa no final, você coloca página 25. Naturalmente, o título, ele pode alcançar, assim, né? A gente já sabe que está 12,
ele pode aparecer em negrito ou não. Então, a primeira questão que a gente tem, eu vou ocultar o compartilhamento. A primeira coisa que eu quero que vocês façam, então, é que a partir de todos os textos, a partir de agora, os textos terão que vir formatados. Alguma dúvida sobre essa primeira questão? Não, nenhuma dúvida. Então beleza. Olha, deixa eu... Vivas, Sim, por favor. tenho uma dúvida. Uhum. Quando você colocou a citação do Berman, ele no seu exemplo, né? Se eu escrever no meu texto, eu estou fazendo um ponto e tal, ponto 1, como citado por Berman, 2 pontos. Eu tenho que colocar o nome dele entre parênteses também após a citação? Então, vamos lá. Caso, João, você esteja já trabalhando com um texto acadêmico o tempo todo, né? E o texto se trata do Berman e você já citou antes, né? E você apresentou no objetivo. Nós estamos falando de qualquer texto acadêmico, viu? Funciona para cá, mas vai funcionar num texto acadêmico que você vai fazer. Aí, se você já contemplou antes, não é necessário colocar novamente, porque, na verdade, você só está referendando o autor. Assim como pontuou Berman, né? Assim como já discutimos questões associadas ao Berman, beleza. Mas você já tem que ter citado ele antes, contemplando todas as questões. Se você não citou antes, então é obrigatório você colocar de novo. Berman, se for dois tipos de citação, entre parênteses, Berman, 1989, página 25, página 32. Então, a diferença que se faz é, se for a primeira vez, é obrigado a citar. Se não foi a primeira vez e só tem um autor, e tem outra coisa, você só está referendando sem citar. Toda vez que você citar o autor, obrigatoriamente você tem que colocar Berman, 1989, página 25, 35, 45. Por que isso? Porque quem te lê tem que saber onde encontra. Visão geral, não. Visão específica, sempre. Ok? Então, beleza. Eu tenho uma pergunta, Ok. Vivas. Por favor, Ana. Por exemplo, igual assim, essas questões que a gente respondeu sobre o próprio Berman, a gente estava falando sobre o Berman falando sobre outros autores. Como fica a citação desses outros autores? Então, ótimo, Ana. Então, vamos lá. Vamos supor, eu vou tentar ver se eu entendi corretamente. Eu vou abrir aqui de novo, tá? Espero que vocês estejam vendo o compartilhamento. Então, vamos lá. O Berman, por exemplo, ele está falando sobre Weber e utilizando uma citação sobre Weber. Você pode usar a citação do Weber? Pode. Então, você vem aqui, Berman explica que a tese do Weber é... Como é uma citação, olha só. Recuo. Tirei aspas, viu? Porque isso aqui, eu vou tirar aqui, porque era só o exemplo do que não é necessário. Tudo bem. Agora nós chegamos aqui, ó. Né? Nós chegamos aqui na citação, só que não é Berman que está falando. A citação integral é do Weber. Se a citação é do Weber, o que você faz? Você vai no final do Berman, vai no Weber, descobre que livro é. Então, vamos supor que a edição do livro do Weber é 1978.
página 45. Aí você vem aqui e faz assim, ó. APUD. Berma, 1989, página 25. Então, vou parar de compartilhar para vocês entenderem. O que significa, então? O APUD significa que você está citando uma citação realizada pelo Berma. Aí você pode dizer assim, Vivas, mas por que isso é necessário? É necessário porque você está demonstrando que não fez a citação pesquisando a fonte original. Tudo bem. É correto não utilizar a fonte original? Não. Não é bom. Não é bom. Aqui num trabalho que você possa estar fazendo, né? Não tem problema. Mas o que era o correto? O correto é você descobrir qual é o livro que o Berma está citando do Weber e no original do Weber buscar a citação, entender o contexto da citação do Weber e citar o Weber como Weber. Aí que está o quiprocó. Qual que é a grande dificuldade? Muita gente não coloca o número da edição. Não coloca. Aí o que você vai? Você vai na biblioteca, acha o livro do Weber, vai na página, sei lá, 25, 35, e quando você chega lá, você não encontra a citação. Você não encontra a citação, você pega e fala assim, uai, será que o Berman fez uma citação errada? Não, porque pode ser primeira edição, segunda edição, terceira edição, quarta edição, quinta edição. E a gente envolve outro problema, né? Como as nossas bibliotecas são muito precárias, talvez você tenha acesso só à primeira edição e não tenha acesso à quinta edição. Se você é um pesquisador, você tem que correr atrás. Se você está fazendo um trabalho escolar que aquela citação não é tão fundamental quanto aí você vai e pode deixar o APUD. Por que você tem que ir no original? Alguém sabe responder? Alguém sabe responder ou não? Não? Eu acredito que para alguém que queira seguir a carreira acadêmica, essas questões são realmente muito importantes, né, para futuramente nossos processos de escrita, assim. Mas em relação aos seus próprios trabalhos, eu acredito que citando desse jeito que você explicou, do APUD mesmo, já resolve, né, no seu caso, assim. Vamos pensar, não é o meu caso, né? Assim, vocês podem fazer isso. Nós estamos partindo do pressuposto que nós estamos numa universidade. E a universidade preza pelo conhecimento, né? Então, João, você quer dizer? Não queria responder essa pergunta, mas pode terminar de Sim, falar. não, vai lá. O que me veio à mente foi a primeira questão que você colocou no nosso próprio trabalho, sobre a tradição intelectual. Que é questão de análise de fontes, né? Uma análise documental de fontes, que é muito comum, assim, uma metodologia tradicional, assim. Porque em si eu não sei, mas me parece certo, assim, é tradicional. É uma metodologia para a fonte original. Sim, Sim. Não, perdão, é só e você, a partir do texto original, na íntegra, você tirar suas próprias conclusões também. Isso, Beatriz. Isso. Olha, nunca passamos por um fenômeno tão absurdo e tão urgente do conceito de pós-verdade, né? Nunca. Então, se vocês quiserem discutir sobre isso, mas vocês estão vivenciando isso, né?
eleições norte-americanas, né, do Trump, do Brasil, que é a ideia do fake news, né? Então, é muito comum as pessoas que recebem e replicam informações falsas, ela não está agindo de má fé, necessariamente. Ela não está agindo de má fé. Mas o problema maior é que as pessoas não checam as informações. Então, vamos supor que o Weber, que o Berman fez uma leitura completamente enviesada do Weber para provar uma tese. Você não leu Weber. Então, você sai citando Weber, Nietzsche, Marx, Freud, Marcuse e assim por diante, pela interpretação do Berman. Aí você sai por aí e fala assim, mas Nietzsche disse, né? É lógico que nós estamos trabalhando, eu tive vontade de selecionar o texto do Berman, porque que ele não é um produtor de fake news, mas ele é um produtor de interpretação, como qualquer tradição intelectual o é, né? Não tem o princípio da má-fé, mas tem o princípio da interpretação que uma tradição intelectual carrega. Aí você começa a falar que Weber disse isso, tal pessoa disse isso, tal pessoa disse isso, e não tem uma checagem de informação. Então, primeiro, isso é fundamental que vocês desenvolvam essa perspectiva. Antes, quando não existia o mundo da internet e depois o mundo do WhatsApp, né? O que a gente tinha era informação na biblioteca. Se uma pessoa virasse e falasse qualquer coisa com você, você ia na biblioteca e checava a informação. Hoje a coisa tá tão refinada, né? Que você consegue produzir informações atrás de informações, atrás de informações e colocar lá. Segundo o New York Times, ano tal, ano tal, ano tal. Você lê aquilo e você busca os mecanismos de legitimidade, né? Pô, New York Times? Segundo Clarice Lispector, você vê essas frases feitas no Instagram ou em outro lugar. Cara, Clarice nunca falou aquilo. E mesmo se tivesse dito, né? A retirar um objeto do contexto faz com que a interpretação fique comprometida, né? Então, o que eu estou dizendo vocês como pesquisadores, é fundamental que vocês tenham as informações seguras para replicar um conjunto de... Na arte tem 1 bilhão, né, de informações. A arte talvez seja mais contaminada por isso, porque ninguém dá muita importância. Então, é isso. Então, outra coisa que eu tenho a dizer a vocês, não existe Ctrl+C e Ctrl+V a partir de agora, viu? Tá claro? Você não pode ir numa página, digitar no Google o que é tradição intelectual, ir lá, copiar umas partes, mudar umas palavrinhas e colocar no seu trabalho. Se não foi você que escreveu do zero, você tem que dizer de onde você tirou, de onde você acessou. Tá claro? Porque senão isso é plágio. Isso é roubo. Tá claro? A partir de agora, se eu começo a ver um texto corrido, a primeira coisa que eu vou ver espera aí, o Berman disse isso? Tá certo. Se tivesse sido o Berman, o aluno deveria ter cotejado o Berman, né? Citado o Berman. Se não foi o Berman, quem foi? Foi uma informação retirada da internet. Não. Não existe uma coisa chamada internet, né? O Google ainda não produz conteúdo, né? Então, significa que você tirou de algum lugar.